O cheiro de óleo diesel e poeira vermelha impregnava o ar quente de Marabá naquele início de agosto de 2003. Na pensão São José, próxima ao terminal rodoviário, 6 homens de pele curtida pelo sol amazônico se reuniram em torno de uma mesa de madeira manchada por anos de uso. Suas mãos calejadas seguravam canecas de café preto enquanto estudavam papéis amassados e cadernos com anotações à mão. Ademar Paniago, de 42 anos, era o mais experiente do grupo. Seus olhos pequenos e atentos revelavam décadas trabalhando em garimpos espalhados pelo Pará. Ao seu lado, Gerson Nóbrega, um homem magro de 38 anos, natural de Goiás, ajustava constantemente o boné desbotado que nunca tirava da cabeça. Valdemar Brito, o mais jovem aos 29 anos, mantinha um sorriso nervoso enquanto conferia suas anotações pela terceira vez naquela manhã. Carlos Messias, conhecido como Gaúcho, mesmo sendo de Minas Gerais, tamborilava os dedos na mesa com impaciência. Raimundo Sarmento, um paraense de Altamira, permanecia calado, observando o movimento dos caminhões na rua através da janela empoeirada. Por fim, Julião Matos, cujo sotaque nordestino ainda resistia há 3 décadas na Amazônia, dobrava e desdobrava um papel já gasto de tanto ser manuseado. O Toninho disse que estaria lá na terça, murmurou Ademar, referindo-se ao intermediário que havia prometido entregar a parte em ouro que lhes cabia de uma extração realizada meses antes em Itaituba. Disse que era melhor irmos direto ao garimpo, que na cidade tinha muita gente de olho. A conversa havia começado 3 dias antes, quando Julião recebeu um recado através de um conhecido. A mensagem era simples: vocês têm direito ao que foi combinado. Apareçam no garimpo do Bom Jesus na próxima semana. Todos sabiam que se tratava do ouro extraído durante 40 dias de trabalho pesado em uma área remota, onde haviam cavado e peneirado sedimentos de um igarapé que prometia ser generoso. O acordo original previa que cada um receberia sua parte após a venda do material, mas o comprador havia desaparecido, levando o ouro bruto. Durante meses, os 6 homens tentaram localizar tanto o comprador quanto o ouro, sem sucesso. Agora, finalmente, alguém se dispunha a honrar a dívida. Quantos gramas mesmo? Perguntou Valdemar, embora todos soubessem a resposta de cor. 240 gramas divididos por 6, respondeu Carlos, calculando rapidamente. 40 gramas para cada um. No preço de hoje dá para comprar uma motocicleta nova. O silêncio que se seguiu carregava o peso das expectativas. 40 gramas de ouro representavam meses de trabalho honesto, a possibilidade de quitar dívidas, ajudar a família, talvez até mesmo sair do garimpo para sempre. Para homens que haviam passado a vida inteira cavando a terra em busca do metal precioso, aquela quantia significava uma nova chance. Raimundo finalmente se virou da janela. Vocês confiam nesse tal de Toninho? Conheço ele há 5 anos, garantiu Ademar. Sempre foi direito comigo. Se ele disse que vai pagar, vai pagar. Na verdade, nenhum deles conhecia Toninho pessoalmente. O homem era uma figura quase lendária nos garimpos da região. Alguém que aparecia quando havia problemas para resolver, que conhecia compradores discretos e que sempre parecia saber onde encontrar ouro quando outros falhavam. Alguns diziam que ele tinha conexões com autoridades em Brasília. Outros susperravam que trabalhava para grupos que preferiam permanecer nas sombras. Ele disse para levarmos as ferramentas? Questionou Gerson. Não precisa. Disse que é só para acertar as contas e voltar. Coisa rápida. Ao entardecer, os 6 homens alugaram uma caminhonete Toyota cinza no posto de combustível da entrada da cidade. O veículo havia conhecido dias melhores. A pintura estava desbotada, o motor fazia ruídos estranhos e o ar-condicionado não funcionava, mas era confiável o suficiente para percorrer os 400 quilômetros de estrada até a região de Itaituba. Cada um levou apenas uma mochila pequena com roupas para 2 dias, além de documentos pessoais e as anotações que comprovavam sua participação na extração de ouro. Ademar carregava uma pequena balança de precisão, daquelas usadas para pesar pepitas, envolvida em um pano verde escuro. Na madrugada de 5 de agosto, quando as primeiras clarões começavam a tingir o céu de laranja, a caminhonete deixou Marabá pela BR-230, a Transamazônica. No banco do carona, Ademar estudava um mapa rodoviário riscado à caneta,
traçando a rota que os levaria até o garimpo do Bom Jesus, um local que ficava a cerca de 60 quilômetros além de Itaituba, acessível apenas por estradas de terra que cortavam a floresta densa. Enquanto a cidade desaparecia no retrovisor, nenhum deles imaginava que estava iniciando uma viagem sem volta. A última pessoa a vê-los partir foi Dona Maria, proprietária da pensão, que acenou da porta enquanto varria a calçada. Anos depois, ela ainda se lembraria daquele aceno, perguntando-se se deveria ter dito alguma coisa, se deveria ter tentado dissuadi-los de partir. A estrada se estendia à frente como uma ferida vermelha cortando o verde infinito da Amazônia. E em algum ponto daquela jornada, 6 homens simplesmente desapareceriam, deixando para trás apenas perguntas que ecoariam por décadas. 3 semanas após a partida da caminhonete cinza, as primeiras ligações começaram a chegar às casas dos familiares espalhados pelo interior do Brasil. A voz de Luzia Paniaggo, esposa de Ademar, tremia quando telefonou para a cunhada em Goiânia. Você teve notícias do Gerson? O Ademar disse que voltaria em 2 dias, mas já faz 21. A inquietação rapidamente se espalhou entre as famílias. Em Altamira, Conceição Sarmento esperava o marido Raimundo para a consulta médica do filho mais novo. Em Belo Horizonte, os irmãos de Carlos Messias cancelaram o churrasco de aniversário, onde esperavam recebê-lo com os bolsos cheios de dinheiro do ouro. No interior de Alagoas, a mãe de Julião Matos rezava o terço todas as noites, pedindo proteção para o filho que havia partido para a Amazônia em busca de uma vida melhor há 3 décadas. O primeiro a agir foi Antônio Nóbrega, irmão mais velho de Gerson, bancário aposentado em Anápolis. Ele tomou um ônibus até Marabá no final de agosto, determinado a descobrir o paradeiro do grupo. Na pensão São José, Dona Maria descreveu os últimos dias dos homens com detalhes que havia repetido dezenas de vezes para si mesma, como se a repetição pudesse revelar alguma pista esquecida. Eles pareciam ansiosos, mas não nervosos, contou ela, servindo café em uma xícara rachada. O Ademar perguntou sobre as condições da estrada para Itaituba. Disse que era uma viagem de negócios, que iam receber um dinheiro que estava atrasado. Antônio conseguiu rastrear a locadora onde os homens haviam alugado a caminhonete. O proprietário, um homem gordo que mastigava palito de dente constantemente, confirmou que o veículo havia sido devolvido conforme o combinado, ou pelo menos assim pensava inicialmente. Peraí, disse ele, consultando uma ficha amarelada. Não foi devolvido, não. Foi encontrado abandonado em Novo Progresso e rebocado para cá. Pensei que vocês tinham algum problema e deixaram lá. A informação trouxe mais perguntas que respostas. Novo Progresso ficava no caminho para Itaituba. Mas por que os homens teriam abandonado o veículo justamente ali? E onde estavam eles? Antônio seguiu até Novo Progresso em um ônibus superlotado que demorou 8 horas para percorrer uma distância que deveria levar 4. A cidade era um aglomerado de casas de madeira, postos de gasolina e pequenos comércios que serviam principalmente aos garimpeiros e fazendeiros da região. O calor era sufocante, a poeira vermelha cobria tudo, e o cheiro de diesel se misturava com o aroma de peixe frito dos restaurantes improvisados. No bar onde a caminhonete havia sido encontrada, o proprietário se lembrava vagamente do veículo estacionado em frente ao estabelecimento. Já ficou aí uns 3 dias, disse ele, apontando para o espaço entre 2 árvores. Pensei que era de alguém que estava bebendo lá dentro, mas ninguém veio buscar. Antônio examinou o local onde a caminhonete havia sido abandonada. O terreno em volta era de terra batida, sem marcas distintivas. Qualquer pegada ou rastro havia sido apagado pelas chuvas tropicais que caíam todas as tardes naquela época do ano. A única pista eram as roupas encontradas no interior do veículo, camisas, calças e uma Bíblia que pertencia a Julião Matos, marcada no Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Enquanto Antônio investigava em Novo Progresso, outras famílias começavam suas próprias buscas. Luzia Paniaggo vendeu 2 cabeças de gado para contratar um detetive particular em Belém. Conceição Sarmento organizou uma vaquinha na comunidade de Altamira para pagar a viagem de 2 sobrinhos que se ofereceram para percorrer os garimpos da região em busca de informações.
As investigações amadoras revelaram um padrão perturbador. Ninguém nos garimpos havia visto os 6 homens. Em Itaituba, garimpeiros veteranos balançavam a cabeça quando mostrados as fotos. Nunca vi esses caras, era a resposta padrão. E olha que conheço todo mundo que trabalha por aqui. O misterioso Toninho, o intermediário que havia prometido pagar a dívida em ouro, parecia não existir. Nenhum garimpeiro conhecia alguém com esse nome que tivesse conexões suficientes para resolver questões financeiras pendentes. Era como se a pessoa que havia atraído os 6 homens para a viagem fatal fosse uma sombra, um fantasma que se materializara apenas o suficiente para conduzi-los ao desaparecimento. A Polícia Federal foi acionada em setembro, quase 2 meses após o desaparecimento. O delegado Marcelo Santos, responsável pelo caso, era um homem jovem e dedicado, mas rapidamente descobriu que investigar desaparecimentos na Amazônia apresentava desafios únicos. A vastidão da floresta, as comunicações precárias entre comunidades isoladas e a natureza transitória da população garimpeira criavam um ambiente onde pessoas podiam simplesmente evaporar sem deixar rastros. Vocês precisam entender que esta não é uma cidade normal, explicou Santos às famílias durante uma reunião tensa na delegacia de Marabá. Aqui, as pessoas aparecem e desaparecem constantemente. Garimpeiros seguem rumores de ouro, como outros seguem ofertas de emprego. Nem sempre deixam endereço. Mas as famílias não aceitavam explicações simples. 6 homens com laços fortes, todos com compromissos e responsabilidades, não simplesmente abandonariam suas vidas para seguir um rumor. Havia algo mais, algo que as autoridades não estavam vendo ou não queriam ver. As buscas oficiais incluíram sobrevoos de helicópteros sobre a região entre Novo Progresso e Itaituba, mas a floresta densa ocultava qualquer vestígio que pudesse existir no solo. Equipes de busca caminharam por trilhas conhecidas, visitaram garimpos ativos e conversaram com ribeirinhos que viviam ao longo dos rios que cortavam a área. O tempo passava e, com ele, as chances de encontrar pistas diminuíam. As chuvas da temporada lavavam qualquer evidência que pudesse ter ficado exposta. A vegetação crescia rapidamente, cobrindo clareiras onde talvez os homens tivessem acampado. E a memória das pessoas, sobrecarregada pelas dificuldades do dia a dia na fronteira amazônica, começava a desvanecer os detalhes que poderiam ter sido cruciais nos primeiros dias após o desaparecimento. Em dezembro de 2003, 4 meses após a partida de Marabá, o caso foi classificado como desaparecimento sem indícios de crime e as famílias receberam cópias do inquérito, um maço de papéis que documentava entrevistas, buscas e teorias, mas que não chegava a nenhuma conclusão definitiva. Luzia Paniago guardou os documentos em uma caixa de sapatos que mantinha debaixo da cama. Às vezes, nas madrugadas em que o sono não vinha, ela retirava os papéis e os lia novamente, procurando algo que todos os outros pudessem ter perdido. Alguma pista, alguma conexão, alguma esperança de que seu marido e os companheiros ainda estivessem vivos em algum lugar da imensidão verde da Amazônia. Mas a floresta guardava seus segredos, e o silêncio se estendia como um manto sobre o destino dos 6 garimpeiros que haviam partido em busca de ouro e encontrado apenas o vazio. 17 anos se passaram como água corrente, levando consigo as esperanças mais ardentes e deixando apenas a resignação dolorosa que acompanha mistérios sem solução. Em julho de 2020, a região de Itaituba fervilhava com uma nova corrida do ouro, impulsionada pelos preços recorde do metal no mercado internacional e pela crise econômica que empurrava milhares de brasileiros de volta aos garimpos. Entre os novos aventureiros estava Marcos Avelar, um engenheiro de minas desempregado de Belo Horizonte, que havia decidido tentar a sorte na Amazônia. Diferente dos garimpeiros tradicionais, Marcos trouxera equipamentos modernos, um detector de metais profissional, GPS de precisão e uma pequena draga portátil para processar sedimentos de riachos. Em uma manhã abafada de julho, Marcos seguia as coordenadas de um informante local que havia mencionado uma cachoeira isolada, onde nunca ninguém tinha mexido direito. O local ficava a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Itaituba, acessível apenas por uma trilha que serpenteava através de floresta primária. A Cachoeira do Jacu
era um espetáculo que tirava o fôlego. Uma queda de água de 15 metros que despencava de uma formação rochosa, coberta de musgos e samambaias. A água cristalina formava um poço natural, cercado por pedras lisas e vegetação exuberante. O som ensurdecedor da cascata criava uma cápsula de isolamento total do mundo exterior. Marcos montou seu acampamento improvisado na margem do poço e começou a testar o detector de metais nas áreas mais acessíveis. O equipamento emitia bips constantes. A região era rica em minerais, mas principalmente ferro e outros metais sem valor comercial. Depois de 2 horas de buscas frustrantes, ele decidiu explorar uma área mais afastada, onde rochas graníticas formavam uma espécie de anfiteatro natural. Foi quando tentava contornar uma formação rochosa particularmente íngreme que Marcos notou algo incomum. Entre 2 pedras grandes havia uma fenda estreita que não era visível à primeira vista. A abertura tinha cerca de meio metro de largura por 1 metro de altura, parcialmente oculta por cipós e bromélias. Impulsionado pela curiosidade profissional, Marcos afastou a vegetação e direcionou a lanterna para o interior da fenda. O feixe de luz revelou uma pequena caverna natural com cerca de 3 metros de profundidade. O chão era coberto por folhas secas acumuladas ao longo de anos, e as paredes úmidas gotejavam constantemente. O detector de metais disparou um alarme agudo quando Marcos o direcionou para o interior da caverna. Alguma coisa metálica estava enterrada sob a camada de folhas e sedimentos. Com o coração acelerado, ele começou a escavar cuidadosamente com as mãos, removendo folhas decompostas e terra úmida. Os primeiros objetos que emergiu foram ferramentas básicas de garimpo: uma bateia amassada, um martelo de geólogo com o cabo de madeira parcialmente apodrecido e uma pequena picareta com lâmina enferrujada. Mas foi quando suas mãos tocaram algo embrulhado em plástico que Marcos soube ter encontrado algo extraordinário. O pacote estava envolto em múltiplas camadas de sacos plásticos transparentes, amarrados com barbante. Mesmo após anos na umidade da caverna, o conteúdo estava relativamente bem preservado. Dentro do primeiro saco, Marcos encontrou documentos. Uma carteira de identidade em nome de Ademar Paniagua, datada de 1995, com a foto de um homem de meia-idade de olhar determinado. Junto com a identidade, havia outros documentos: uma carteira de trabalho, alguns recibos amarelados e, mais impressionante ainda, cadernos de anotações escritos à mão. As páginas continham registros meticulosos de extrações de ouro, cálculos de divisão de lucros, nomes de compradores e anotações sobre localizações de garimpos. Garimpo do Bom Jesus, 240 graus divididos por 6, lia-se em uma das páginas, escrita com caneta azul já desbotada: Toninho vai acertar na terça. Levar balança e documentos. Mas o objeto que fez Marcos tremer foi encontrado no fundo do segundo saco plástico: uma pequena balança de precisão envolvida em um pano verde escuro, exatamente como descrita nos relatórios policiais que ele leria semanas depois. A balança estava em perfeito estado de conservação, suas peças cromadas ainda brilhantes apesar dos anos. Marcos fotografou tudo meticulosamente antes de tocar em qualquer objeto. Sua formação em engenharia o havia ensinado a valorizar evidências, e ele intuía que havia tropeçado em algo muito maior que uma simples descoberta de equipamentos abandonados. A combinação de documentos pessoais, ferramentas de trabalho e registros detalhados sugeria uma história dramática. De volta a Itaituba, Marcos procurou o cartório local para pesquisar informações sobre Ademar Paniagua. Não foi difícil descobrir que o nome constava em um inquérito policial antigo sobre o desaparecimento de 6 garimpeiros em 2003. A bibliotecária do fórum, uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava lá há 3 décadas, lembrava-se vagamente do caso. Foi uma coisa muito falada na época, contou ela, ajustando os óculos para ler as anotações em seu arquivo pessoal. 6 homens que sumiram no nada. As famílias vieram aqui muitas vezes, fazendo perguntas, querendo revisar o caso. A última vez que alguém apareceu perguntando sobre eles foi há uns 5 anos. O inquérito original estava arquivado na Polícia Federal de Belém, mas Marcos conseguiu uma cópia através de um advogado conhecido. Lendo os depoimentos e relatórios,
ele começou a formar uma imagem clara do que havia acontecido naquele agosto de 2003. Os documentos encontrados na caverna correspondiam exatamente às descrições fornecidas pelas famílias dos desaparecidos. A Cachoeira do Jacu ficava a aproximadamente 25 quilômetros do local onde a caminhonete havia sido encontrada, abandonada em Novo Progresso. A distância era perfeitamente compatível com uma caminhada através da floresta, especialmente para homens experientes como os 6 garimpeiros desaparecidos. Mas uma pergunta permanecia sem resposta: como os pertences de Ademar haviam parado naquela caverna isolada? E onde estavam os outros 5 homens? Marcos sabia que havia descoberto apenas a primeira peça de um quebra-cabeças que estava guardado na Amazônia por quase 2 décadas. A caverna na Cachoeira do Jacu era como um cofre natural que havia preservado não apenas objetos, mas memórias e esperanças de famílias que nunca deixaram de procurar respostas. Enquanto observava o sol se pôr sobre a floresta infinita, Marcos decidiu que não poderia simplesmente entregar os objetos às autoridades e seguir sua vida. Aqueles documentos representavam pessoas reais, famílias que haviam sofrido, mistérios que mereciam ser desvendados. Ele se tornaria um investigador, e a Cachoeira do Jacu seria apenas o começo de uma jornada que o levaria às respostas que ecoavam na mata há 17 anos. A notícia da descoberta na Cachoeira do Jacu se espalhou pelos garimpos como fogo em capim seco. Em setembro de 2020, quando Marcos Avelar finalmente entregou os objetos às autoridades, o caso dos 6 garimpeiros desaparecidos voltou às páginas dos jornais locais e despertou interesse renovado da Polícia Federal. O delegado responsável pela reabertura do caso era Carlos Mendonça, um investigador experiente que havia assumido a regional de Itaituba 2 anos antes. Diferente de seu antecessor em 2003, Mendonça entendia que os garimpos eram microcosmos complexos, onde lealdades e inimizades podiam durar décadas e onde segredos eram guardados com mais zelo que pepitas de ouro. 17 anos é tempo suficiente para línguas se soltarem, comentou ele com Marcos durante uma das primeiras reuniões. Pessoas que tinham medo de falar em 2003 podem estar dispostas a contar a verdade agora. A estratégia de Mendonça foi meticulosa. Ele começou reentrevistando todas as pessoas que haviam prestado depoimento no inquérito original, procurando inconsistências ou detalhes novos que o tempo poderia ter revelado. Muitas das testemunhas haviam mudado de região ou falecido, mas algumas ainda viviam nos mesmos lugares, envelhecidas e mais dispostas a falar. Foi durante uma dessas entrevistas que um nome surgiu pela primeira vez: Oswaldo Ferreira, conhecido como Bacurau. Em 2003, Bacurau havia sido mencionado apenas de passagem como um intermediário que às vezes facilitava negócios entre garimpeiros e compradores de ouro. Agora, em 2020, seu nome aparecia com frequência crescente nas conversas com antigos garimpeiros da região. O Bacurau sempre soube mais do que falava, confessou Antônio Ribeiro, um garimpeiro aposentado que havia trabalhado na região por 40 anos. Quando aqueles 6 caras sumiram, ele sumiu também. Ficou uns 2 meses fora da região. Disse que tinha ido visitar família no Maranhão. Rastreando Oswaldo Ferreira, revelou-se uma tarefa complexa. O homem havia se mudado várias vezes ao longo dos anos, sempre para cidades pequenas do interior, onde poderia passar despercebido. Mendonça o localizou finalmente em Parauapebas, onde vivia sozinho em uma casa simples nos arredores da cidade, sustentando-se com uma pequena mercearia. Aos 67 anos, Bacurau era um homem de estatura média, cabelos completamente brancos e mãos trêmulas que delatavam anos de alcoolismo. Seus olhos pequenos e desconfiados estudaram Mendonça durante longos segundos quando o delegado se apresentou em sua porta numa manhã de outubro. "Não tenho nada a falar sobre garimpo", foi sua primeira reação. "Larguei essa vida faz tempo", mas Mendonça havia trazido consigo fotografias dos objetos encontrados na caverna. E quando mostrou a balança de precisão embrulhada no pano verde, algo mudou na expressão de Bacurau. O homem pareceu encolher, como se um peso invisível tivesse caído sobre seus ombros. "Posso preparar um café?" perguntou ele, evitando olhar diretamente para as fotos. Durante a hora seguinte,
Mendonça permaneceu em silêncio, deixando que Bacurau processasse suas memórias e medos. Era uma técnica que havia aprendido em anos de investigação. Às vezes, o silêncio pressiona mais que qualquer pergunta. Finalmente, Bacurau começou a falar, sua voz baixa e hesitante, como se as palavras fossem pedras pesadas que precisavam ser erguidas uma a uma. Eu conhecia aqueles homens, admitiu ele. Não todos pessoalmente, mas sabia quem eram. O Ademar já tinha trabalhado comigo antes. Era gente direita. Quando eles apareceram procurando o tal Toninho, eu soube que tinha coisa errada. A história que Bacurau contou nas horas seguintes pintava um quadro sombrio de ganância e traição. Não havia nenhum Toninho, e nunca houvera promessa legítima de pagamento pelo ouro extraído meses antes. A mensagem que atraiu os 6 homens para a região havia sido fabricada por um grupo de garimpeiros locais que sabia da existência do ouro não reivindicado. Era o Chico Preto e o grupo dele, revelou Bacurau, referindo-se a Francisco Santos, um garimpeiro local conhecido por métodos questionáveis. Eles sabiam que aqueles caras tinham direito ao ouro, mas também sabiam onde o ouro estava escondido. A ideia era atrair eles aqui e resolver a questão de uma vez. Segundo Bacurau, o plano original não era violento. Chico Preto havia convencido os outros de que poderiam simplesmente intimidar os 6 homens, forçá-los a aceitar uma quantia menor que a devida, ou talvez até convencê-los de que não tinham direito legal ao ouro. Mas as coisas saíram do controle, continuou ele, as mãos tremendo enquanto acendia um cigarro barato. Os 6 chegaram juntos, determinados. Tinham documentos, sabiam exatamente quanto lhes era devido. Não eram homens que se intimidariam fácil. O encontro havia acontecido não no garimpo do Bom Jesus, que nem mesmo existia, mas em uma clareira próxima à Cachoeira do Jacu. Chico Preto e 4 comparsas estavam esperando quando os 6 garimpeiros chegaram, após caminharem por horas através da floresta, desde o ponto onde haviam abandonado a caminhonete. Primeiro tentaram conversar, relatou Bacurau. Pai Chico disse que o ouro havia sido roubado, que não havia nada para dividir. Mas o Ademar mostrou os papéis dele. Disse que sabia que o ouro estava por ali, escondido. Aí a coisa esquentou. A discussão se transformara em confronto quando Raimundo Sarmento acusou diretamente Chico Preto de tentar roubar o que lhes pertencia por direito. Empurrões levaram a socos, e em questão de minutos, a situação havia escalado para uma violência que nenhum dos lados havia planejado. Foi tudo muito rápido, murmurou Bacurau, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas sujas. Quando acabou, os 6 estavam no chão. O Chico e os outros entraram em pânico. Ninguém sabia o que fazer. A solução desesperada foi esconder os corpos em cavernas naturais espalhadas pela região, locais conhecidos apenas pelos garimpeiros mais antigos. Os pertences foram separados e escondidos em diferentes pontos, na esperança de que nunca fossem encontrados juntos, de forma a contar a história completa. Eu ajudei a carregar as coisas do Ademar para aquela caverna perto da cachoeira, confessou Bacurau. Pensei que ninguém nunca iria procurar lá. Era longe de tudo, difícil de achar. Mendonça escutou o relato completo antes de fazer a pergunta que sabia ser crucial. Onde estão os corpos? Bacurau balançou a cabeça lentamente. Não sei de todos. O Chico nunca disse onde colocou cada um. Disse que era melhor assim, que se um de nós fosse pego, não poderia entregar os outros. Mas ele sabia de 2 locais. Dirigiu Mendonça até uma série de cavernas calcárias, cerca de 40 quilômetros da Cachoeira do Jacu, onde 2 das vítimas haviam sido deixadas. As cavernas eram praticamente inacessíveis, sem equipamentos especializados, o que explicava por que nunca haviam sido encontradas durante as buscas oficiais de 2003. A escavação forense, realizada por uma equipe de especialistas de Belém, confirmou a presença de restos humanos nas cavernas indicadas por Bacurau. Os exames de DNA, cruzados com amostras fornecidas pelas famílias, identificaram positivamente Ademar Paniago e Gerson Nóbrega. Francisco Santos, o Chico Preto, havia falecido de cirrose hepática em 2015, levando consigo os segredos sobre a localização dos outros 4 corpos. 2 de seus comparsas também já haviam morrido,
um em acidente de trabalho no garimpo e outro assassinado em uma briga de bar. Os 2 sobreviventes do grupo foram localizados e presos, mas alegaram não lembrar de detalhes específicos sobre onde os demais corpos haviam sido escondidos. O ouro que havia motivado todo o conflito, segundo Bacurau, havia sido rapidamente vendido e o dinheiro dividido entre os envolvidos no crime. Gastamos tudo em menos de 1 ano, admitiu ele. Bebida, mulher, jogo, dinheiro sujo não dura mesmo. Em dezembro de 2020, Osvaldo Bacurau Ferreira foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Durante o julgamento, ele prestou um último depoimento que emocionou até os promotores mais endurecidos. Esses 17 anos foram uma prisão pior que qualquer cadeia, disse ele, olhando diretamente para as famílias das vítimas presentes no tribunal. Toda noite eu via os rostos daqueles homens. Toda a cachaça que eu bebia era para tentar esquecer, mas não conseguia. Eles tinham família, tinham sonhos. E nós tiramos tudo isso por causa de um punhado de ouro que nem existe mais. Luzia Paniago, agora uma senhora de 72 anos, ouviu a confissão em silêncio. Após quase 2 décadas de incertezas, finalmente sabia o que havia acontecido com seu marido. Não era o final que havia sonhado. Ainda guardava esperanças secretas de que Adhemar pudesse estar vivo em algum lugar remoto da Amazônia. Mas era um final. Pelo menos agora posso chorar meus mortos de verdade, disse ela aos jornalistas na saída do tribunal. 17 anos esperando uma resposta. 17 anos sem saber se devia guardar luto ou esperança. As famílias organizaram um funeral simbólico em Marabá, em janeiro de 2021. 6 cruzes de madeira foram erguidas no cemitério municipal, cada uma com o nome de um dos garimpeiros desaparecidos. Mesmo sem todos os corpos, era importante ter um lugar onde pudessem depositar flores e lágrimas guardadas por tanto tempo. Marcos Avelar, o engenheiro que havia descoberto os primeiros vestígios na Cachoeira do Jacu, compareceu à cerimônia. Ele havia decidido abandonar o garimpo e retornar a Belo Horizonte, mas nunca esqueceria aquela manhã quando seus dedos tocaram a balança envolvida no pano verde. Às vezes, a gente procura ouro e encontra algo muito mais valioso, refletiu ele. A verdade tem um valor que não pode ser pesado em gramas. O caso dos 6 garimpeiros tornou-se um marco nas investigações de desaparecimentos na Amazônia. O delegado Mendonça usou os métodos desenvolvidos durante a investigação para resolver outros casos arquivados, sempre lembrando que, na floresta, os segredos podem ficar enterrados por décadas, mas a terra sempre acaba devolvendo o que não lhe pertence. As buscas pelos corpos dos outros 4 homens continuam até hoje. Equipes de busca percorrem sistematicamente as áreas próximas às cavernas já exploradas, usando detectores de metais e cães farejadores especialmente treinados. A esperança é que, como aconteceu com os pertences de Adhemar, a floresta eventualmente revele onde Valdemar Brito, Carlos Messias, Raimundo Sarmento e Julião Matos foram deixados para descansar. Na pensão São José, em Marabá, Dona Maria mantém uma foto dos 6 homens afixada na parede da recepção. É uma imagem que Luzia Paniago trouxe anos depois da primeira investigação. Um registro de um churrasco realizado poucos meses antes da viagem fatal, onde os 6 aparecem sorrindo, cerveja na mão, olhares esperançosos voltados para um futuro que nunca chegaria. Eles vinham aqui e ficavam conversando até tarde, fazendo planos. Lembra Dona Maria, agora com mais de 80 anos. Falavam dos filhos que iam estudar, das casas que iam construir, das aposentadorias que iam garantir. Nunca pensei que aquela seria a última vez. A história dos 6 garimpeiros que partiram em busca de ouro e encontraram a morte tornou-se uma lenda sombria nas regiões de mineração da Amazônia. É contada em bares mal iluminados, em acampamentos improvisados, em rodas de conversa ao pé de fogueiras onde homens de mãos calejadas compartilham suas esperanças e medos. Serve como um lembrete de que na imensidão verde da floresta, onde a lei muitas vezes é ditada pela ganância e pela força, a justiça pode demorar décadas para chegar, mas eventualmente chega. E de que cada pepita de ouro extraída da terra amazônica carrega não apenas o peso do metal precioso, mas também o peso das histórias humanas, de sonhos,
traições, perdas e, finalmente, da verdade que sempre encontra um caminho para a superfície. A Cachoeira do Jacu continua despencando suas águas cristalinas sobre as pedras musgosas, indiferente às tragédias humanas que testemunhou. Mas para aqueles que conhecem sua história, o som da cascata ecoa como um lamento eterno pelos 6 homens que chegaram ali em busca de uma promessa e encontraram apenas o silêncio da floresta.